Os assuntos na pauta, a situação da Covid, a operação de reintegração de posse no bairro Santo Antônio, a possibilidade de aumento dos valores no estacionamento rotativo e também concessão das rodovias estaduais. A gente já falava nos bastidores aqui, teve uma reunião ontem, né, dos representantes do governo estadual, da Assembleia, com representantes da região. O Luciano Moures, que é o presidente do Codevate, esteve participando, a gente até vai falar com ele hoje à tarde. Vamos começar por esse assunto, então, prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, a concessão, essa discussão, a questão da outorga, das praças de pedágio, como é que Lajeado está vendo tudo isso? Acho que ontem Lajeado não conseguiu participar, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Nicolas, bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bem, de que forma Lajeado se manifesta sobre o processo de concessão? Nós temos mantido contato com o secretário Busato, que está tocando todo esse processo. E nós entendemos como muito importante para a região a concessão das rodovias. Entendemos como legítimo a manifestação e o interesse das entidades, mas as entidades, nem SIC e nem Codevate, eles têm autorização para falar por Lajeado. E Lajeado não se furta desta competência, dessa responsabilidade, para estar defendendo os seus interesses da sua comunidade por meio do Poder Executivo. Então, ontem foi uma reunião movida pelas entidades e falando novamente, é legítimo o interesse das entidades, mas elas não falam por Lajeado. Tem diferença de objetivos, de intenção, de pontos de vista? Eu não sei te dizer porque os interesses eles têm que ser tratados com os municípios. Agora sim, há convergência de que a outorga é um processo que a região entende como pacífico, de que a região não concorda com a outorga, e essa é a dificuldade, né? Os interesses de Lajeado, as obras, as necessidades, elas têm que ser tratadas com Lajeado. Então, essa é uma pauta que a gente tem levado ao Estado, de que o Estado vai ter trabalho dobrado, porque tem que falar com os municípios. E isso, nesse momento, não está avançando na velocidade necessária para o cumprimento dos prazos que o Estado estabeleceu como correto, como adequado para fazer o processo de concessão. Então, o grupo dos prefeitos está mobilizado, as reivindicações já foram entregues ao Estado, e é importante que esse processo ele escute os representantes das comunidades, sem tirar a legitimidade das entidades. Não é isso. Mas o importante é que o Estado dê atenção aos pleitos dos municípios. Outro assunto que a gente sempre busca, Marcelo, é em relação à vacinação, claro, né? Mas antes de falar nisso, tem uma outra questão que é a dos avisos, né? Que o governo do estado emitiu essa semana. No mesmo dia, quase que no mesmo momento em que se anunciou que o HBB zerou as internações, pelo menos naquele momento, né? Continua sem continua pessoas zerado. internadas, né? Na área de internação. Tem 6 na UTI e tem 2 na observação nesse momento. E aí, quase que no mesmo momento, veio essa informação de que o governo emitiu para 17 regiões, inclusive a região de Lajeado, esse aviso, que a gente sabe que ainda é algo mais inicial, né, em relação a esse novo modelo de monitoramento do Estado. Mas o que isso representa? Esses números estão aumentando? Vocês têm percebido isso? Nós, como grande parte das reuniões, elas foram surpreendidas com esse aviso encaminhado pelo Estado. E a gente recebe isso como um alerta de um fato futuro, que é importante manter a mobilização, manter os cuidados, manter a preocupação por causa do contágio da variante Delta. Mas os números hoje de Lajeado, eles são extremamente favoráveis. Os números, eles não representam um aumento no contágio e então a gente não altera as flexibilizações que já ocorreram. E pensa, inclusive, trabalha, inclusive, com ampliação de algumas flexibilizações, porque isso reflete o momento atual. Nós devemos ter reunião do comitê na próxima terça-feira, fazendo análise de algumas solicitações, algumas sugestões, mas é importante
a manutenção dos cuidados como um todo. Estávamos muito preocupados com a falta de vacina e chegou uma quantidade importante. Então, a gente falando sobre vacinação. Hoje está sendo vacinado o público nascido em 1989. Amanhã será o público nascido em 1990. E teremos vacinação também no domingo, nessa semana. E a ampliação de uma faixa etária ou não, isso vai ser definido ao longo do sábado, dependendo do movimento, dependendo de quantas doses ainda estarão disponíveis para o domingo. Mas é muito importante também falar que nós estamos atingindo 70% do público vacinável e estamos vacinando ainda pessoas com 32 anos. É muito bom, porque a adesão da população tem sido realmente efetiva à vacinação. E esse é o pedido que se faz. A vacinação, ela se mostra o melhor caminho para que a gente retome todas as atividades, e fica o pedido especial, então, para que o público vacinável se dirija aos locais de vacinação no final de semana. A ampliação da segunda dose da Pfizer continua, tem essa ampliação, ou por enquanto é até a redução de intervalo, na verdade, Não, por enquanto segue não. A data da carteirinha. Segue a data estabelecida na carteirinha e eram só os 3 dias que nós estávamos anunciando, então, que até hoje, no caso, né? Até... Isso. Bom, ainda em relação à vacinação, para a gente poder informar, então, boas notícias, então, chegaram novas doses, a gente tem informações de novas remessas também desembarcando, inclusive hoje, à noite, no estado do Rio Grande do Sul, que tem remessa, Nicolas, desculpe, que está chegando hoje à tarde para a região, inclusive. Isso, para a região e hoje à noite para o estado. Então, a gente tem pelo menos 3 remessas importantes chegando essa semana. Já tivemos uma no começo da semana, mais uma hoje à região e uma remessa chegando ao estado agora no final de semana, que está permitindo também a ampliação, e o próprio governador já declarou que vai ter toda a população adulta com uma dose ao menos até o final deste mês, o que é muito importante. Com isso, a gente fica sempre na expectativa de novas flexibilizações também em relação à questão dos eventos, que é uma pauta importante também, né, prefeito? A questão dos eventos é importante distinguir, e isso depende do estado. A gente tem trabalhado com capacidade em cada um dos locais, com alguma questão de horário que é discutível, mas nos eventos, a regra de eventos de permanecer sentado sem a possibilidade da pista de dança, isso segue estado afora. E isso só é alterado quando a regra do estado for alterada. Então, nós temos recebido bastante pedido do público dos eventos. Devemos ter uma reunião na semana que vem com eles, antes da reunião do comitê, para tratar, esclarecer, conversar, mas há ainda a restrição da dança, da ocupação dos espaços, sem um regramento de distanciamento entre as pessoas. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, vai aumentar o preço do estacionamento rotativo em Lajeado, que hoje é de R$ 2,20 a hora, passando para R$ 2,60, a solicitação da Estacione? Bom, a Estacione adotou a estratégia de protocolar o pedido e não conversar com o executivo. Esse pedido, então, ainda não chegou formalmente ao executivo. Não analisamos as razões, não temos ainda ciência de quais são os motivos que levaram a esse pedido. Então, neste momento, não tem como justificar nada, não tem como falar nada, porque não é do nosso conhecimento ainda. Quando que foi o último reajuste? Eu não tenho essa data comigo agora, não sei dizer. Mas não acontece anualmente? Não sei como é que é o contrato com a estação. Via de regra, os contratos administrativos, eles têm essa previsão de anualmente ser discutido, ser analisado e serem adequados. São preços públicos, são tarifas muito semelhantes à política que se adota no transporte coletivo, mas necessariamente os insumos, as variantes são diferentes. Então, vamos analisar, sim, como todos os pedidos que chegam, a gente analisa, mas não tem como antecipar a posição, porque esse assunto não entrou na pauta ainda. Em relação também à campanha, né, da violência contra a mulher, Lajeado tem uma programação especial também, assim como ocorre em todo o país, mas Lajeado também tem uma programação especial voltada a essa área. Sim, hoje de manhã foi um momento muito importante também, porque a gente iniciou amanhã com a reunião de sexta-feira, onde foram trazidos novamente todos os objetivos, um diagnóstico dos programas do Pacto Lajeado pela Paz, o ritmo, e a partir do momento que a
que a pandemia, que a gente consegue dar foco de novo à retomada de todas as atividades, o pacto necessariamente como uma grande política pública, o foco fica nele novamente. E a gente comemora muito a redução dos índices na criminalidade como um todo, e Lajeado tem sido uma das cidades em todo o estado que apresenta menor redução dos índices, mas o sinal de alerta que fica, e como efeito pós-pandemia, são o problema intermoradia. E esses problemas dentro das famílias, que o pacto também tem esse objetivo. Isso tem a ver também com o Agosto Lilás, que a gente inicia agora, um mês em comemoração à Lei Maria da Penha, um mês de conscientização e foi falado também, se a pandemia vai ficar marcada na nossa história, né? Mas de como a informação foi importante para a gente conter a pandemia. E a Prefeitura de Lajeado, então, se prepara também para, através da informação, repassar para toda a comunidade a importância da Lei Maria da Penha e da regularidade em cada lar, em cada ambiente, e também informação para que as vítimas de qualquer tipo de agressão, e principalmente nesse caso as mulheres, que elas têm um local adequado de atendimento, de acolhimento, que é o Centro de Referência à Mulher. Então, esse mês em especial, o mês de agosto, que marca essas comemorações da Lei da Maria da Penha, também terão esse enfoque do serviço público para que a gente possa estar prestando atenção a esse problema social que a pandemia tem um potencial de agravar. E compete a nós diminuir ao máximo essa potencialidade de um problema futuro. E que as pessoas entendam a importância de denúncias também, né? Que as pessoas façam essas denúncias, que muitas vezes a própria mulher não consegue chegar ao ponto de fazer essa denúncia, que alguém que perceba algo, que veja algo nesse sentido, que faça essa denúncia, né? Faça a denúncia, e também a mulher, importante conhecer o serviço. Ela precisa procurar também, ela vai ser acolhida, ela vai ser bem atendida, e ela tem oportunidade também de estar dando um passo muito importante para a sua vida futura. Prefeito, então, lá no dia 27 de março, nós tínhamos um momento complicado, o comércio estava fechado e os comerciantes não aguentavam mais ficar fechados. Teve até uma manifestação, 27 de março foi um sábado pela manhã, com os comerciantes fazendo uma passeata pela cidade. E a partir de hoje eles foram alguns notificados, autuados pela fiscalização da prefeitura. Na oportunidade a gente tinha informação de 9, agora parece que são 14 que foram notificados. E eles vão começar a ser ouvidos pela Polícia Civil hoje. Como é que a prefeitura vê isso? Acha correto? Claro que era uma situação complicada da pandemia, mas como é que fica para punir quem queria trabalhar? Como é que a prefeitura lida? É uma denúncia da prefeitura? Foi da fiscalização efetivamente? O processo natural é, depois de uma fiscalização, se criar um procedimento crime em alguns casos. Nesse caso em especial, é o transcorrer normal do processo, e eu acredito sim que a gente, com diálogo, o objetivo não é punir ninguém de forma alguma. E acredito sim que é a sequência do processo. Uma vez aberto esse processo, ele tem necessidade de ter a sua sequência normal, mas nós também estamos à disposição para estar dialogando, estar conversando e estar buscando a solução de equilíbrio. Naquele momento, o mês de março foi, de todos os meses da pandemia, foi o mês mais delicado, mais desafiador, mais complexo, pela ocupação do hospital e por todos os reflexos inerentes ao número de casos. Então, que bom que a gente conseguiu superar tudo isso, e agora são os desdobramentos, estamos à disposição para, no diálogo, buscar a melhor alternativa. É muito difícil realmente essa situação de punir quem trabalhou, mas ao mesmo tempo aqueles que não abriram as portas fizeram certo, cumpriram o que era determinado. É muito difícil tu avançar e tu interferir na vida das pessoas. É uma situação muito ruim. E a gente faz questão de falar isso, que isso faz parte do nosso princípio. E a gente também contou com o apoio de muitas pessoas, de muitos empreendedores que entenderam, e o apoio de toda a cidade, ela fez com que a gente
superasse essa maior dificuldade. E tenho certeza de que isso segue e vamos conversar que a gente se entende. Bom, prefeito, para a gente fechar, como é que foi no teu tiro lá no velocímetro que foi instalado? Porque agora há pouco eu estava acompanhando, até estava prestando atenção no revezamento 4x100 e a Grã-Bretanha acabou ficando em segundo lugar, perdendo para a Itália por 1 centésimo. A Itália fez 37,50, a Grã-Bretanha 37,51 no revezamento 4x100. Vamos montar uma equipe aqui nós quatro? Será que conseguimos? Tu sabe que parecido? Eu fiz alguns desafios já. Do Medonha eu ganhei. Nós podíamos fazer um eu e tu, né, Nico? Vamos. Mas vamos amarrar uma pedra para te puxar. Tirar a calça jeans. Eu fui prejudicado aquela vez. Hoje eu já estou muito mais rápido. Então tá bom. Valeu, prefeito. Bom final de semana. Grande abraço a todos e amanhã teremos então a vacinação e fica o convite especial para que a comunidade, o público, toda a idade que está se abrindo, nascido em 1990, e os outros que não puderam se vacinar, se dirijam ao Parque do Imigrante ou Posto Centro, para que a gente avance ainda mais na campanha de vacinação. Me lembrou? Tira a calça jeans.